Eu vou falar assim, em linhas gerais, tá? A linha desenvolvimentista é uma linha keynesiana, portanto liberal. E os liberais, eles, pelo menos da vertente keynesiana, eu acho que tem contribuições interessantes. Por quê? Porque a gente, olhando apenas para a esfera da produção e circulação de bens, mercadorias e serviços, nós vamos ver que o Keynes ele acerta. Onde é que ele erra? Ele erra porque ele não questiona a produção e adição de valor novo à economia capitalista. Então ele não questiona o valor. Porque se ele fizesse isso, ele precisaria questionar o mais valor e, portanto, a exploração. Como Keynes era um marshalliano, um liberal, uma pessoa dedicada a salvar o capitalismo, ele não faz essa avaliação. Ele apenas olha para o lado da produção e distribuição das mercadorias, bens e serviços e procura compreender como que o capitalismo pode ser salvo dele mesmo. Tá? Então ele tem algumas sacadas interessantes no sentido de retomar a demanda, de gerar aumento da produção, de resolver aquilo que o Marx vai chamar lá de problema da realização no capitalismo. Então, nesse sentido, a gente pode concordar sim com bastante coisa da linha keynesiana desenvolvimentista. Porém, nós não podemos perder de vista essa noção, que se trata de uma visão liberal da economia, portanto, uma visão que não visa superar o capitalismo e sim salvá-lo das suas próprias características de concentração e de crise, correto? Então, assim, serve para a gente talvez poder aplicar receituários de desenvolvimento econômico que só são possíveis quando há espaço político para isso. Explico. Gente, hoje já é sabido, no mundo inteiro, tá? O que é necessário uma nação fazer para se desenvolver no capitalismo? Não precisa ser nenhum gênio. É só seguir o receituário de todas as nações desenvolvidas. Então é política industrial, é a utilização do déficit público para desenvolvimento da economia, é protecionismo, é política cambial, é a existência de bancos de desenvolvimento, é a existência de um planejamento de desenvolvimento de longo prazo, é o investimento na indústria com ganho de complexidade econômica. O receituário é esse, tá? É exportar com valor agregado e importar aquilo que não tem tanto valor agregado, é conquistar mercados internacionais. A fórmula para o crescimento ela existe. Bom, se a fórmula para o conhecimento existe, não é nada extraordinário, é algo consensual, e todos os países que aplicam essa forma se desenvolvem, por que que todos os países não fazem isso? Porque existem entraves políticos para que os países possam aplicar esse receituário. O capitalismo, gente, ele é global e ele é capitaneado pelo imperialismo dominado atualmente pelos Estados Unidos. De modo que não é possível que todos os países sejam igualmente desenvolvidos, pela própria dinâmica do capital que a teoria marxista da dependência explica. Para a manutenção de um bloco de poder hegemônico no capitalismo, é necessário que esse bloco seja mais produtivo, mais rico. Porque só sendo mais produtivo, esses capitais vão continuar concentrando riqueza e concentrando poder político. E na dinâmica do capital, o que acontece? Os capitais menos produtivos transferem valor por si produzidos para os capitais mais produtivos. Portanto, é rigorosamente necessário ao capitalismo que existam capitais mais produtivos e capitais menos produtivos. Por isso que as potências imperialistas, que servem ao imperialismo central estadunidense, determinam quais países podem utilizar esse receituário para desenvolvimento e quais países não podem utilizar esse receituário para o desenvolvimento. Porque se um bloco de países contra-hegemônico começa a utilizar esse receituário e começa a fazer frente aos países já desenvolvidos, pela própria dinâmica
de transferência de capitais dos capitais menos produtivos para os mais produtivos, tendencialmente se terá uma inversão de polos de poder no mundo. Por isso, por exemplo, que a China, que vem utilizando esse receituário, vem sendo cada vez mais atacada pelo polo imperialista dominante. Compreendem? Porque ela não foi autorizada a fazer isso. Ela só pode fazer isso, assim como, por exemplo, o Vietnã, que também vem fazendo, porque passou por um processo revolucionário democrático popular que libertou a China das amarras políticas para fazer isso. Por que a Coreia do Sul pôde fazer isso? Bom, porque havia um interesse político na região de desenvolver aquela parte do planeta. Por que o Japão pôde fazer isso? Por que Singapura pôde fazer isso? Todos esses casos são casos de países que a eles foi permitido utilizar tal receituário. Quando o Brasil pensou em fazer algo parecido com isso, apenas parecido, pela própria posição do Brasil enquanto área da influência dos Estados Unidos, o Brasil foi negado esse direito e o Brasil passou por uma intervenção política, um golpe. E isso acontece sistematicamente em todos os países que tentam esse tipo de avanço sem a devida autorização. O que eu estou querendo dizer? A fórmula para o desenvolvimento ela é conhecida. Qual que é o problema? O entrave político. Nesse sentido, ou você está em um lugar que defende os interesses do capitalismo dominante para ter essa autorização de utilizar esse receituário, ou você só vai utilizar esse receituário se e somente se você passar por um processo revolucionário que rompa com essas amarras políticas.